Olá, boa tarde a todos. Antes de lermos o texto das Escrituras, quero me apresentar. Meu nome é Azel Guzmão, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Itaberaba, na Bahia. Temos usado desses vídeos para trazer pequenas reflexões nesse tempo de quarentena, pedindo que o Senhor nos abençoe com a sua graça e com a sua palavra. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos por esse dia, pedimos que o teu Espírito esteja nos alimentando por meio da tua palavra e da tua graça. É o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos dá paz e esperança. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Acima de tudo, pela presença do Senhor na nossa vida e na vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O texto que eu quero ler, entre outros textos, é primeiro a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3. Quando Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E no capítulo 2, verso 4 ao verso 6, ele diz: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O destaque importantíssimo aqui nas palavras de Paulo é de que Deus, o Pai, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós que somos filhos de Deus, nós somos abençoados por Ele. Isso significa que tudo que acontece na nossa vida, mesmo coisas ruins como a dor, o sofrimento, o luto, isso não significa que o Senhor não está conosco e que nós não somos abençoados por Ele e que estaríamos sendo amaldiçoados ou não teríamos a proteção do Senhor. Pelo contrário, em qualquer circunstância, estamos em Cristo Jesus e já fomos abençoados por Ele. Nesse sentido, enfrentamos a vida, as suas agruras, as suas dificuldades, as suas dores, os problemas da existência, sabendo que somos filhos de Deus e que estamos em Cristo Jesus. Isso é importante para quando lermos alguns textos bíblicos, principalmente do Velho Testamento, a gente não prometa algo no contexto do Novo Testamento que não diz respeito àquilo que o escritor do Velho Testamento estava transmitindo dentro do seu contexto histórico e daquilo que ele estava experimentando. Hoje nós temos visto muita gente lendo o Salmo 91, prometendo para esses dias uma segurança e uma proteção contra calamidades, doenças, inclusive de acidentes e da morte, como se o crente não passasse por essas dificuldades e que se estivesse passando é porque Deus não estaria protegendo esse crente ou não estaria abençoando esse crente. Por exemplo, o Salmo 91, no verso 9 em diante, diz: Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Eu quero destacar o verso 11 e o verso 12, porque ele vai ser também dito no Novo Testamento. O verso 11 diz: Porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Quando lemos esse mesmo texto e a citação na condição em que isso se deu, nós encontramos no capítulo 4 de Mateus, a narrativa sobre a tentação de Jesus, em que nós vemos no verso 5 e no verso 6, né, que é uma palavra, na verdade, do diabo,
dirigida a Jesus, fazendo menção da palavra de Deus, mas de forma equivocada, numa interpretação em que não condiz com a realidade. Por exemplo, o verso 5 diz: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O que a gente precisa ter cuidado é de não usar um texto, ou de usar um texto como esse do Salmo 91, num contexto em que nós estamos vivendo, tentando a Deus. Como se a gente pudesse fazer qualquer coisa, ou se a gente não pudesse passar por um problema difícil, pela dor e pelo sofrimento, porque Deus estaria nos garantindo que Ele nos protegeria de qualquer situação dessa natureza. E essa não é a promessa. Foi justamente isso que o diabo tentou com Jesus, de usar um texto bíblico para que Jesus pudesse então lançar-se do templo, tentando assim a Deus, baseado na palavra de Deus. Mas não é essa a garantia que Deus nos dá. O Salmo 91, de fato, diz que Deus nos protege, nos guarda. Mas não diz que vai guardar em qualquer circunstância, o tempo todo, e que a gente está livre de enfrentar situações difíceis. O que eu estou querendo dizer é que, baseado no texto de Efésios que acabamos de ler, nós já fomos abençoados por Deus em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos espirituais, e que mesmo enfrentando a dor, enfrentando o sofrimento, o Senhor está conosco. Algo importante que eu quero destacar quanto a isso, que é algo importante que Paulo traz quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3, verso 22 e verso 23, ele diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. O destaque aqui é que Paulo está dizendo que tanto a vida pertence a nós, quanto a morte também pertence a nós. E isso nos surpreende. Como é que a morte pertence a nós? A gente gosta muito de falar da vida. É evidente que Paulo está dizendo aqui no sentido de que não que a morte é boa em si mesma. Pelo contrário, Paulo vai dizer aqui mesmo aos Coríntios que o último inimigo a ser destruído é a morte. O que Paulo está dizendo é que agora nós que estamos em Cristo Jesus não temos mais nenhum medo de viver. A vida pertence a nós. Não temos mais nenhum medo de viver. A morte também pertence a nós. Em que sentido? No sentido que agora, abençoados por Deus em Cristo Jesus, já não temos medo também da morte. Então, num momento como esse, em que há tanta preocupação, há uma preocupação importante. A gente precisa lutar para preservar a vida. Mas não podemos nos esquecer que agora em Cristo Jesus, nós não devemos mais viver escravizados pelo temor da morte. O escritor aos Hebreus diz que nós que vivíamos assim, escravizados pelo temor da morte, fomos libertos. Estamos em Cristo Jesus, pertencemos a Ele, fomos abençoados por Ele e devemos viver no presente assim. Eu quero encorajar você a ter um coração voltado para o Senhor, confiando nele e nas suas promessas, entendendo que o que estamos vivendo agora é passageiro, porque a promessa de Deus para nós é que nós, quando Cristo se manifestar, estaremos vivendo no novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça, e não enfrentaremos mais nenhum coronavírus, nem câncer, nenhum outro tipo de enfermidade, nem a morte. Devemos viver no presente na perspectiva do futuro, na perspectiva da eternidade. Não estamos agarrados e presos a esse momento histórico, mas estamos no presente olhando para o futuro,
confiados na promessa de Deus, de que aquilo que Ele prometeu para nós, Ele irá cumprir. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Eu quero dizer para os nossos irmãos que, infelizmente, esse final de semana ainda não teremos o nosso encontro no templo, mas que você continue em sua casa, lendo as Escrituras, orando, tendo um tempo de comunhão com Deus, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, e que Deus possa derramar graça sobre a sua casa. A partir de segunda-feira hoje já estivemos na parte da manhã, lá na nossa igreja. A partir de segunda-feira estaremos lá, de 8 às 12, recebendo os irmãos, inclusive os irmãos que queiram nos ajudar com as cestas básicas, que você possa levar para que nós possamos entregar àqueles que estão precisando no momento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.